Congresso tradicionalmente é uma estrutura conservadora. No entanto, nós temos dois pontos importantes. Primeiro, nós vivemos a maior crise ambiental, climática da história. Somos a última geração capaz de frear a crise climática. Então isso pede do Congresso uma postura mais progressista no que se refere à construção de uma legislação que esteja de fato protegendo nossos biomas e não mais no interesse das grandes corporações internacionais que não têm compromisso nenhum com o meio ambiente. E o segundo ponto é que a população deu o recado nas urnas de que não há mais espaço no Brasil uma política de ódio, de violência e de intolerância. O que nós queremos agora é um processo de reconstrução do Brasil para tirar o Brasil do mapa da fome. Já dizia o Bertolt Brecht, dramaturgo alemão. Primeiro o estômago, depois a moral. Né? O tempo da fome não é o tempo da ideologia. Então o que eu pretendo é que o debate seja muito mais político do que ideológico. Então eu mostro a tese, o outro lado mostra a antítese e chegamos à síntese, que é justamente, na minha opinião, superar a crise climática, a crise econômica e humanitária que o Brasil está imerso devido a uma polarização odiosa e um desmonte da legislação e das políticas públicas no Brasil nos últimos anos. Eu fui muito bem recebida de um modo geral. Acho que o grande desafio é como equacionar dois pontos antagônicos. Isso que está aqui atrás de mim é uma máquina de moer sonhos, uma máquina de moer utopias. Então, eu sou uma candidatura, encarno uma candidatura das utopias, dos sonhos, das reformas estruturantes. Então, como equacionar um mandato que defende a importância das utopias com esse espaço aqui? Teve um episódio criminoso que aconteceu no Dia das Mulheres, em que um bolsonarista, cujas práticas políticas em muitos momentos flertam com grupos neonazistas no que se refere a discursos, né, de perseguição ou de intolerância, né? Então, que um bolsonarista sobe com uma peruca para debochar das identidades de pessoas travestis sexuais. Aquilo não foi uma violência só contra nós travestis sexuais. Não foi só uma violência contra as mulheres porque era Dia das Mulheres. Foi uma violência contra o parlamento, uma violência contra a política. Nós vivemos a maior crise da história do país. O que se espera de um parlamentar é discutir políticas públicas estruturantes do ponto de vista fiscal. Temos que debater a reforma tributária no Brasil, aprofundar esse debate, discutir a revogação do ensino médio, né, combater a evasão escolar que se agudizou no contexto da pandemia. É isso que a população quer, e não que o parlamentar endosse uma imagem que infelizmente está cristalizada em setores da sociedade de que o Congresso Nacional é um circo. Ao fazê-lo, ele acaba, infelizmente, endossando também a chamada negação da política. Nós não somos a favor da censura ou de silenciar determinados grupos. Pelo contrário, as pessoas podem falar o que bem entender. O que nós queremos é que as pessoas sejam responsabilizadas por falas que são criminosas. Eu aqui posso falar o que bem entender, ninguém me impede de falar o que eu quiser. Mas se minha fala for criminosa, eu vou ter que arcar com isso do ponto de vista jurídico. Então o que nós queremos é que aquilo que vale para o mundo real tem que valer para o mundo virtual. E o que a gente percebe é que, infelizmente, o mundo virtual, na maioria dos casos, é uma terra sem lei, em que as pessoas se sentem à vontade para proliferar discursos racistas, criminosos, transfóbicos, e essas pessoas têm que arcar com esse discurso, né? Se responsabilizar por esse discurso no ponto de vista criminal, caso cometam um crime. Urge fazer uma reforma no sistema prisional brasileiro. O sistema prisional ele é caro, é o local mais corrupto que tem no Brasil. Não existe nenhum local mais corrupto do que as estruturas carcerárias no Brasil. E além disso, são espaços de violações de direitos humanos e em muitos dos casos se transformam no que o ditado popular diz, a linguagem popular diz, de universidade do crime. Então há que se fazer uma reforma no sistema prisional. O Brasil tem hoje a terceira população carcerária do mundo. Nos últimos governos, inclusive governos progressistas, nós tivemos um aumento de 180% de encarceramento de mulheres negras, isso dentro do governo progressista, do governo PT, por exemplo. Então o que nós queremos agora é uma reforma nesse sistema prisional,
A conversa que tive com o ministro Silvio Almeida foi com o intuito de a gente buscar alternativas para frear o que tem construído no Brasil, que é a tentativa de privatizar o socioeducativo. Nós entendemos que seria muito ruim para a segurança pública. E também discutir pautas ligadas à comunidade que faz parte. O Brasil é o país que mais mata travestis transexuais do planeta. Nós lideramos esse ranking há 14 anos. 80% dos assassinatos contra travestis transexuais ocorreram com requintes de crueldade, crime de ódio. Então a gente tem que buscar também alternativas para que o Brasil supere essa chaga que é trágica, independente do ponto de vista político e ideológico. Eu não fui eleita para discutir no plenário o que é homem ou o que é mulher. Eu fui eleita para discutir no plenário o que vai tornar a vida de homens, mulheres, travestis, transexuais, LGBTs, pessoas com deficiência melhor. Eu fui eleita para promover o que nós chamamos de saúde única, que é entender que a saúde humana, animal e ambiental estão interligadas. Negligenciar uma saúde impacta diretamente a outra saúde. Então, se fosse traduzir nosso mandato, o nosso mandato veio para promover saúde. Saúde afetiva, saúde humana, saúde animal, ambiental. É isso que nós queremos. Tornar esse espaço mais saudável, mais aberto à diversidade, e não um espaço tóxico, violento. Eu venho da literatura, onde eu aprendi que toda vez que a palavra falha, a violência entra em cena. Então eu sou do discurso, sou da palavra, e a palavra, quando ela é encantada, quando ela é poesia, aí tudo fica melhor. Então por isso que no Dia das Mulheres eu dediquei muita poesia para os fascistas, muita poesia para o Brasil. É isso que falta no Brasil, falta poesia.